Olá, pessoal, tudo bem? Foi muito bacana, viu, fazer esse curso com vocês aí. Foi uma honra. Como eu disse, né, foi até um pouco constrangedor quando eu descobri aonde era o curso. Eu já tinha aceitado, né? Porque Santa Catarina é um estado que tem muitos profissionais altamente capacitados em fazer esse tipo de serviço, né? Conhecedores do segmento, né, de avaliação de imóveis, inclusive avaliação em massa. Tem muita gente que pesquisa isso aí, né, em Santa Catarina. Mas foi muito construtivo, né? Eu tive alguns feedbacks aqui, já de alguns colegas, e percebi que, pelo menos em parte, eu atingi os objetivos. Eu peço desculpa porque a gente não consegue, né, levar tudo que você quer, tudo que você prepara, mas assim, a intenção foi essa, né? De que você estivesse o máximo possível de conhecimento teórico e prático. O pessoal recomenda muito assim quando a gente vai fazer esses cursos. Ah, vai direto na prática, vai direto na prática. Mas com estatística não é bem assim. Por quê? Estatística não é uma coisa que as pessoas mexem no dia a dia. Então, normalmente, eles não sabem os conceitos. E se você começar a colocar uma tabela do Excel e falar aplica isso, aplica aquilo, eles não estão entendendo nada do que você está falando. Então, é importante que as pessoas conheçam o que estão aplicando para ir fazer a aplicação. Certo? Bom, e o que eu pretendo com esse vídeo aqui e com outros que eu vou gravar? Eu estou chamando isso aqui de notas complementares. Tá? Então, alguns espaços ali que eu percebi que vocês querem que seja ensinado, né? Eu percebi que vocês querem, precisam, levantaram essas dúvidas ali, e na verdade eu nem tinha preparado nada tão profundo para isso. Eu vou tentar complementar aqui agora. E também algumas coisas que eu realmente tinha preparado, mas eu não consegui aprofundar tanto. Né? E se vocês também tiverem alguma demanda, quiserem perguntar, caso seja, né, do meu conhecimento, eu posso tentar atendê-los, certo? E também, ao responder essas dúvidas, a gente está aprendendo, né? Porque a vantagem de ser professor é esses questionamentos. Ainda mais de vocês que estão no dia a dia. Né? Não é o que eu faço, eu sou um acadêmico, né? Eu, na verdade, eu estou olhando a sociedade, não é que eu estou desligado àquela ideia de que o acadêmico é o cara desligado que não sabe nada do que está acontecendo na realidade. Isso é mentira. Eu sei porque eu estou olhando. Eu estou em contato com os problemas reais. Daí eu passo a pensar dentro das teorias que a academia nos propicia. A diferença é que eu não vivo o dia a dia igual a vocês. E eu não trabalho unicamente em pesquisa com imóveis, como eu mostrei. Eu também trabalho com outras pesquisas. Então eu não tenho aquela imersão total que vocês têm. Por isso que é importante estabelecer esse contato. E eu espero que ele aumente com o tempo. E essa primeira nota complementar, tá, eu percebi o interesse de vocês. No quê? Em livros. E foi uma surpresa muito boa, né? As pessoas até queriam os dois livros que eu levei lá, perguntar se eu ia sortear, se eu ia vender. Eu falei, não, esses são os meus materiais de uso pessoal. Quando eu vou consultar, eu vou ler, preparar cursos, é por aí que eu vou, né? Então, o que eu resolvi fazer? Apresentar de novo aqueles dois volumes, tá, do IBAP, e apresentar outros materiais que eu uso aqui no meu dia a dia para responder, para tirar dúvidas, para fazer pesquisa, né? Mas já antecipo, tá? Isso é todo o material? Óbvio que não. Por quê? Porque aí eu vou para a produção acadêmica, produção científica. Tá? Então, por exemplo, hoje o que eu estou ministrando, quando eu falo um curso de avaliação em massa, que eu repito, é o que mais vocês vão precisar no futuro, que eu quero que, aonde vocês cheguem no futuro, né, ter avaliação em massa. E repito, até a gente não ter mais uma planta genérica de valores, mas ter uma planta de preço, que você consiga indicar preços individualmente para cada lote, cada residência, cada apartamento, com índices, com critérios de avaliação de altíssima qualidade e comprovar isso estatisticamente para a pessoa que vai ali questionar a cobrança daquele tributo, você fala para ele, ó, tá vendo? Isso não é um chute, tá? Isso aqui é calculado até individualmente para você saber o que você está pagando. Então hoje eu quase não uso mais essa literatura aqui. Ela é uma literatura de apoio, mas hoje eu vou para quê? Para as pesquisas. Porque já o que está sendo pesquisado e publicado nos artigos já não estão nesses livros aqui. Pode ser que nos próximos estejam. Então na academia
quando a gente vai produzir conhecimento, a gente faz isso, tá, gente? Então é até bom que vocês saibam, porque alguns de vocês eu vi que são da universidade, já trabalham em universidades, mas talvez uma grande maioria não é da universidade. Então como é que a gente produz conhecimento? Quando você entra num assunto, você vai no quê? Você vai no que a gente chama de clássicos. Qual que é o conhecimento básico hoje que está naquela área, que está fundamentando o que as pessoas pensam daquela área? E depois você vai subindo os degraus. Então você vai começar, por exemplo, com livros genéricos, depois você vai para livros que tratam de forma mais especializada de determinados assuntos. Então, por exemplo, avaliação de bens. Depois você fala avaliação de imóveis. Depois você fala avaliação de imóveis rurais. Aí avaliação de imóveis rurais com uma determinada metodologia. Metodologia A, B, C, D. Ou imóveis urbanos. Metodologia X, Y, Z. Dentro de imóveis urbanos, vamos avaliar só lote? Que tipo de lote? Lote industrial, lote urbano, lotes de bairros de alta classe, né, lotes grandes, ou lotes populares, ou apartamentos. Então tudo isso você pode ir subdividindo e ver o que estão estudando para aquilo. E aí isso vai aparecendo o quê? Vai aparecendo em literatura cada vez mais especializada. E também, além disso, né, o próprio tratamento das metodologias de fazer isso. Tá bom? Então eu vou apresentar aqui para vocês essa literatura. Então, o primeiro que eu já falei para vocês, que é do IBAP, isso aqui não é um autor, é um conjunto de autores, que é chamado de Engenharia de Avaliações, e já explico por quê. Porque para o CREA, as avaliações eram uma atividade da engenharia. E vocês talvez recordem um comentário que eu fiz, que no antigo Código de Processo Civil, aí entra o direito, essa avaliação ela tinha que ser feita, né? Ou seja, a perícia judicial, na verdade. De uma forma geral, a perícia é para quem tinha título universitário, ou seja, curso superior. E isso, óbvio, excluía o avaliador de imóveis. Corretor de imóveis, aliás. Por quê? Porque o corretor de imóveis, primeiro, antes, ele não era formado em nada, né? Não precisava necessariamente ser formado em alguma coisa, e depois passou a ter a exigência do curso pelo Cresce. Mas o curso do Cresce é um curso técnico. Ele é nível médio. Alguns fazem o pós-médio, né? Normalmente para essas escolas particulares do Cresce, ou vinculadas ao Cresce. Então o cara pode ser até curso superior, ele pode ser advogado, ele pode ser médico, ele pode ser geógrafo, alguma coisa assim, e ele faz esse curso que é um pós-médio. Então é um título médio. Acontece que na reforma do Código de Processo Civil tiraram essa exigência. O que a pessoa tem que fazer é provar que ela tem conhecimento em avaliações. E aí o Cresce providenciou, então, que os seus corretores, ou seja, aquele que já é um técnico em transações imobiliárias, ele faça uma espécie de especialização média, que tem uma exigência e carga horária, e feito isso, ministrado por essas escolas, né, que são autorizadas pelo Cresce, que contratam professores que comprovadamente possam ministrar esses cursos, ele está, sim, né, autorizado dentro do Código de Processo Civil a fazer essas avaliações. Por isso que nós temos muitas avaliações hoje na Justiça feitas por corretores. Professor, o senhor concorda com isso? Sim e não. Eu não vou me deter aqui na minha resposta sobre isso, porque é uma resposta um tanto quanto longa. E eu vou fugir do escopo aqui, que é apresentar os livros, certo? Eu estou explicando por enquanto por que está escrito engenharia de avaliações aqui, porque para os engenheiros, e antes envolvia os arquitetos, né? Hoje os arquitetos já estão também, né, com um conselho separado, que é o CAU, mas eles continuam a ter, né, essa atribuição legal de fazer avaliação de imóveis. E aí nós vamos comentar aqui rapidamente algumas inconsistências dentro da engenharia e dentro da arquitetura também, tá? De que tipo de avaliação pode ser feito. E então nós temos esse título por causa disso. Tá? Chama-se Engenharia de Avaliações por parte dos engenheiros, porque parte do princípio que era uma atividade exclusiva para engenheiros, ou quem estivesse vinculado ao órgão representativo dos engenheiros, certo?
Óbvio que o pessoal da engenharia recorreu, e isso já foi discutido a nível de STF. E está garantido pela interpretação do Código de Processo Civil, pela interpretação constitucional das leis que criam as profissões de engenharia, de arquitetura e de corretor de imóveis, que eles podem fazer. Mas aí entram inconsistências. Por exemplo, eu sou engenheiro agrônomo. Individualmente, eu, Tarcísio, me considero habilitado a avaliar um imóvel urbano. Por quê? Porque eu estudo sobre isso. Como eu ministro o curso de avaliação de imóveis, é óbvio que eu me confrontei com várias situações práticas de colaborar com profissionais, inclusive, né, como acadêmico, e aí eu acabo entrando na prática de fazer avaliações urbanas, junto com profissionais da arquitetura e da engenharia civil. Mas, legalmente, por exemplo, eu discordo de eu mesmo, Tarcísio, apesar de ter um grande conhecimento sobre isso, ir lá num tribunal e fazer uma avaliação. Aí eu, como perito, fazer uma avaliação de um apartamento. Porque se eu começar a fazer isso, aí eu vou falar assim, pô, mas então qualquer engenheiro agrônomo pode começar a avaliar apartamento. Não é a nossa formação. Porque no meu caso, especificamente, eu estudei muito sobre isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. É como um biólogo que começa a desenvolver pesquisa sobre cirurgia. Pode um biólogo desenvolver pesquisa sobre técnicas de cirurgia? Até pode. Mas isso habilita, então, esse biólogo a entrar numa sala de cirurgia e começar a operar alguém aí nos hospitais? Não, gente. Não. Até existe uma coisa que na cirurgia eles chamam de transparência, se eu não me engano o nome. Que é quando você tem um cara que ele é altamente especializado naquilo, ele é um veterinário, ele é um biólogo. Eu conheci um professor de biologia que era professor da medicina, que ele chegou a participar de cirurgias assim, muito complicadas, de grandes acidentes, que ele ajuda a orientar o que os médicos estão enfrentando pela frente ali, conforme vão fazendo essas cirurgias. Mas o que ele está fazendo? Ele só está orientando, ele só está dando a opinião dele, ó, isso aqui, a aorta tal, isso aqui, o tendão tal, a musculatura tal. Entende? Não é ele que coloca a mão na massa, não é ele que assume a responsabilidade, e a técnica cirúrgica mesmo, a operação é feita por médico. Então a mesma coisa. Eu, como eu falei para vocês, eu participo de orientar. Eu apresento ao arquiteto, ao engenheiro civil, os critérios avaliativos para imóveis urbanos. Mas ele que tem que pegar aquilo que eu falo, conferir, e é responsabilidade do título dele. Da mesma forma, gente, é quando tem um monte de engenheiro civil avaliando propriedade rural. E como eu conheço os dois lados hoje, eu conheço um pouco da formação, até um pouquinho mais do que o normal da avaliação do engenheiro civil, e eu conheço relativamente bem a formação do agrônomo, eu sei que um engenheiro civil normal, que não tenha passado por um treinamento intenso, ele não tem condições de avaliar corretamente uma propriedade rural. Mas eles avaliam. Então percebe como que isso ainda está um pouco bagunçado? Então, do jeito que ficou a lei por pressão classista, está liberado fazer essas avaliações, mas também nós temos arquitetos fazendo avaliações que exigem conhecimento agronômico, conhecimento de engenheiro florestal. Isso leva a profundos erros. Então, na minha opinião, hoje, a lei está uma bagunça nessa questão, né? E eu não estou falando da capacidade das pessoas. Lembra que eu citei o caso de um aluno que, na minha opinião, quando ele fez o curso de avaliação de imóveis como corretor, ele fez excelentes trabalhos. Depois eu conversei com ele e tal, ele fez um trabalho excelente. Por quê? Porque ele veio da informática. Então esse cara na parte estatística, de como lidar com o Excel, interpretar os resultados, ele foi muito bem, certo? Então fecha esse parênteses aqui sobre o porquê da engenharia, aqui no livro, tá? E eu já falei com vocês rapidamente o que aborda esse livro aqui, mas vamos detalhar um pouquinho mais para vocês verem a importância de você ler essas obras. Só que, ó, não é uma obrinha, entendeu? Porque as pessoas hoje também... Isso a gente tem que reconhecer. Eu não estou falando individualmente para vocês, mas estou falando de uma forma geral na sociedade. As pessoas não querem ler e querem fazer coisas super aprimoradas, super técnicas,
sem pôr a bunda na cadeira. E o que eu comentei? Não caiam nessa história. Eu vou ensinar você a apertar um botão e pronto. Aí a IA gera para você um mega relatório. Não. Isso não funciona. E se funcionasse, você estava demitido. Não tinha nem concurso público para atuar. Você está aí porque isso ainda não existe. E eu não sei se vai existir. Tá? Então, meu amigo, tem que ler. Tem que estudar. Tá? Lembra do que eu falei? Estudar dói mesmo. Dói a cabeça, dói as costas, dói o corpo, dói a mente. Às vezes precisa descansar. Né? Então é isso aqui. Ó. Vamos lá, o que traz o livro? Como eu falei, um histórico, né, da sinopse de engenharia de avaliações, a relação entre desenvolvimento econômico urbano, princípios de estatística, princípios, tá? E eu vou dar um detalhe para vocês. O pessoal aí que é auditor fiscal, que não vem da área de engenharia, da área de contabilidade, da área de administração, até esses princípios aqui você não está pronto para ler. Às vezes você vai ter que parar esse capítulo aqui e ir em livros de estatística, ou acompanhado por um professor, entende, que entenda de estatística para você avançar nesse capítulo 3. Tá? Terrenos, o que são terrenos e a sua avaliação? Avaliação de terrenos urbanos, avaliação de benfeitorias urbanas, avaliação de benfeitorias de glebas urbanizáveis, desapropriação de imóveis urbanos, que muitas vezes vocês têm que atuar. Tá? Lembra que já fizeram a pergunta sobre isso? Qual o preço? Aquela oscilação para cima, o valor intermediário ou o valor inferior. Ora, se você for colocar justiça nisso, a gente tem que procurar pagar o quê? O valor de tendência central, que nem sempre é o valor médio, lembra? A tendência central pode coincidir com a média dos valores. Mas se você tiver, por exemplo, desapropriando o imóvel, que ele é um imóvel maior, ou seja, ele está lá na ponta do nosso gráfico, lembra? Depois eu vou mostrar mais isso. Na verdade, se você pagar a média para o cara, você está pagando baixo. Você vai pagar a tendência central, daquela linha que sobe assim. Tá? Se for um imóvel pequenininho que você está desapropriando e tem que indenizar, se você pagar a média, você está pagando muito acima do valor de mercado. Então também você está prejudicando o contribuinte. Então nós pagamos a tendência central, que é aquela linha. Não é propriamente a média, que é aquela reta assim, na horizontal. Tá? Depois nós temos cálculos de indenização, como fazer isso para servidões, panorama geral e importância jurídica, procedimentos judiciais e laudos periciais. Como é que você faz a redação, elaboração e montagem. Por exemplo, isso aqui é um capítulo que eu não tive nem como entrar. Não tive como entrar com vocês, porque é humanamente impossível. Né? Se vocês já viram que a gente acelerou, trabalhou intensamente com vocês, e mesmo assim, né, todo mundo já saiu dali, naquelas horas de curso do sábado e da sexta, já estropiado, né, rezando para ir logo para casa, sextar, né? E até quem não bebia falou, cara, eu preciso de uma canha depois de tudo isso aqui. Pois é, então você imagina, a gente não entrou em laudos. Como construir laudos? Bom, aí nós vamos para o 2. O que é o 2? Vamos chamar que isso aqui é o volume especial. Então ele vai começar a funilar, ele vai trazer casos específicos, tá? Então, ó, métodos científicos e a engenharia de avaliações, ou seja, ele vai focar agora na inferência estatística aplicada. No capítulo do volume 1, ele vai dar noções de estatística. Aqui ele vai pegar a estatística aplicada e usar. Que é o que a ABNT recomenda. Alguns de vocês vieram falar sobre homogeneização. E ele falou assim, porque tem homogeneização. Tá, peraí, então o professor pulou? Por que eu pulei homogeneização? Porque homogeneização, gente, é uma técnica que a gente utiliza para simplificar o processo, para facilitar o processo. Só que ela induz a muitos erros, porque a homogeneização tem muito critério subjetivo, muito critério pessoal, é muito o avaliador, eu acho que é isso. Então, o que eles recomendam hoje? Que você vá tirando cada vez mais a homogeneização, ou de preferência tudo, e usar o método de comparação direto de dados do mercado. Tarcísio, na sua opinião, você concorda com isso? De novo, sim e não, porque os métodos não são perfeitos. Não são. Por exemplo, na avaliação rural especificamente,
que é uma coisa que a gente só pôde citar com vocês, assim, dá um 0,0001% de avaliação de imóveis rurais com vocês, tem casos que dá para usar assim a homogeneização. E junto com a inferência estatística, junto com a comparação direta de dados do mercado. E não atrapalha, ajuda. Por que isso? Eu teria que fazer toda uma explicação estatística aqui para vocês por que isso dá certo. Tá? A avaliação de aluguéis. Por que a avaliação de aluguel é importante? Porque você precisa ter várias ferramentas, não só a metodologia de comparação. Porque às vezes quando você está trabalhando com um imóvel muito específico, o que você tem de dado é o aluguel. Aí você trabalha com capitalização de renda para definir o valor. Sabe aqueles prédios que estão no centro, que é alugado para o Banco do Brasil, é alugado para o Bradesco, para Pernambucanas, há não sei quantas décadas que está lá no centro. No caso da cidade de Itajaí, e eu já percebi que isso é comum, né? Às vezes sai um prédio antigo, vai entrar ali um daqueles prédios grandes, um arranha-céu ali no lugar. Como que a gente quantifica aquilo? Como que a gente precifica aquilo? Então, às vezes, você tem que se recorrer ao aluguel, tá? O 16 é bastante interessante, que é avaliações em massa com ênfase em planta de valores. E o autor é que chama planta de valores, eu já até mudaria, né, se a gente chegar na planta de preços. Então, planta de valores não vai existir? Não, ela vai. Você vai existir, né, você vai montar, criar uma planta de valores, que são as características que tem esses imóveis, que aí você junta todos esses valores numa informação única que se chama preço. Então você fala para o contribuinte ou nas ações judiciais o preço. E para você justificar o preço, você fala dos valores. Tá? Depois veio o 17, que é a avaliação de imóveis rurais, que aí você já vai mudar inclusive a BNT. Lembra que ela tem a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6? Você vai ter avaliação de máquinas e equipamentos, que é outra. Aí tem um capítulo só de técnicas especiais em avaliação. Nós temos incorporações imobiliárias e empreendimentos. Muitas vezes vocês vão, né, assim, eu já presenciei isso, acaba aceitando o que o empreendedor está trazendo, porque não tem gente preparada para isso, para conversar sobre isso na prefeitura. Ou aquelas zonas cinzentas que a gente chama, né? Que a propriedade rural entrou no perímetro urbano, porque houve uma mudança no plano diretor, então os vereadores e o executivo acharam por bem, né, aumentar o perímetro urbano para a expansão da região urbana daquele município. E aí nós temos uma propriedade rural que ela está ali, e ela vai descaracterizando como propriedade rural. Só que eles não fazem o loteamento. Não tem um empreendimento ali. Como que a gente calcula isso? Eu já vi um monte de ação que, lógico, perdeu, que a prefeitura chegou lá e calculou como se fossem lotes. Aquilo não é lote, gente. Aquilo é potencialmente lote. Ah, mas ele não é mais uma propriedade rural porque ele descaracterizou. Então, mas como que você avalia para dar uma justiça? Veja bem, a sociedade é baseado em justiça, gente. Não é qualquer cobrança que você faz. Ah, mas esse cara tá errado, porque agora ele está num perímetro urbano, ele deixou de ser uma propriedade rural porque ele descaracterizou, então nós vamos puni-lo aqui, nós vamos penalizá-lo, nós vamos cobrar um IPTU como se fosse lote já, com todas as benfeitorias do loteamento. Eu falei, não, gente, isso não é justiça. Como não é justiça também cobrar ele como se fosse um ITR. Nós temos que encontrar o quê? O valor, né, menos errado para ele, para a gente cobrar aquilo. E é óbvio que nesses casos, como nós estamos falando de coisas atípicas, inclusive ele tem o direito de apresentar o contraditório. Porque o contraditório, gente, não é ruim, entendeu? O contraditório te permite ver a outra visão, você analisar e aprimorar o seu sistema de avaliação. Porque o que você quer? Você está cada vez e todo ano buscando chegar mais perto da verdade. Absoluta, já falei para vocês que é muito difícil. Talvez
né? Com certeza, um ente superior, ou que as pessoas têm a concepção como Deus, ele sabe esse valor individualmente, né? Nós não. O que a gente vai fazendo? A gente tem aquele intervalo, né? Que a gente fala, ó, preço superior, preço mínimo, preço de tendência central, e o que a gente quer fazer é diminuir essa margem, para a gente estar cada vez mais perto do que seja essa tendência central. Então é bom ouvir os outros também. O que é ruim é quando isso é levado para a justiça, e fica moroso, etc., prejuízo para todo mundo, né? Se é prejuízo para o privado, mas pode ser prejuízo para o público também. Mas esse debate como recurso administrativo é salutar. Tá? Análise de investimento e avaliação das propriedades imobiliárias, isso é importantíssimo. Por quê? Porque você tem que saber o que a cidade está crescendo, o que a cidade está ganhando. Ó, eu vou dar um exemplo prático do que eu falei aqui no meu município. O meu município aqui, né, no ambiente urbano, tem um sério problema com calçada. Às vezes você está 2, 3 quadras do centro da cidade, aí a rua é um pouco inclinada e aparecem aquelas calçadas todas irregulares. Todo mundo vai lá e mete aquelas rampinhas na calçada. Uma pessoa, tá, gente, de cadeira de rodas jamais vai conseguir andar ali. Eu nem sou tão velho assim, eu tenho 56 anos. Muitas vezes eu tenho que evitar andar nessa calçada aqui na minha rua, perto do centro da cidade. Porque é tudo irregular, tudo irregular. Tem desnível, assim, que é 30, 40 centímetros. E não é feito absolutamente nada. E por que isso deveria ser feito? Primeiro, para cumprir o direito de acesso de várias pessoas que são cadeirantes, pessoas de mais idade, pessoas mesmo jovens, mas que têm alguma deficiência, né, que precise, né, por questão visual, questão de ter necessidade de um apoio para caminhar. Mas tem a questão econômica também, porque nós desvalorizamos a cidade. Chega uma pessoa de fora e olha isso e fala assim, nossa, que horrível essa cidade, calçado tudo torto, parece um morro, sabe, aqueles bem periféricos assim. Eu não estou dizendo que essas pessoas lá têm algum desmerecimento, não. Elas têm um histórico porque elas estão ali. Mas desvaloriza muito, 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 muito mesmo. Então precisa de uma mudança para isso. Tá? E por fim, um tópico de engenharia econômica, que é um tópico mais genérico, mas é importante que vocês saibam isso também. Tá? Vocês vão estudando essa questão de usar a engenharia para fazer essas análises. Então, por exemplo, você está sugerindo, né, aos vereadores, sugerindo ao prefeito uma determinada cobrança de uma forma diferente, e você tem que explicar para eles assim, você não está meramente aumentando impostos. Você mostra, por exemplo, o que aquilo pode resultar, né, de possíveis melhorias para a comunidade. Tá? Bom, eu falei para vocês também desse livro aqui do Dantas. Tá? Esse autor aqui é aquela parte mais matemática, tá, pessoal? Eu vou até abrir uma página para vocês darem uma olhadinha. Ó. O tratamento dele é esse aqui, ó. Tá? É gráfico, é equação, tá? Os tipos de análise que você vai fazer nos gráficos, quando os dados estão com problemas, que tipo de problemas, ó. Esse aqui é o cara nesse sentido, certo? Os conceitos básicos, ó. Tá? Se tiver invertido, aí eu peço perdão, tá? Porque eu tô vendo aqui agora que os vídeos estão invertidos. Depois, se der tempo, eu edito, mas eu acho que dando uma paradinha você já consegue ver os gráficos, que é o que importa aqui, não o texto, tá? Então, esse livro aqui fala muito dessa parte matemática, tá? Mas tem mais, tá? Por exemplo, ó, esse autor aqui, lógico que eu não vou concordar com tudo que ele disse aqui, mas ele fala das competências para as avaliações. Então ele discute justamente isso. Se é o engenheiro, né, os autores, né, que são 3. A questão de quem que é o engenheiro, o que faz o corretor de imóveis. Então tem uma discussão aqui. Né? Você não precisa concordar com tudo com ele, mas você vai adquirindo bagagem. Entendeu? Aqui nós temos um outro livro, que é do Portela Pereira, Avaliação de Imóveis. Tá? Ele também... Gostei muito rápido, né? Ele também faz bastante trabalho, tá, gente, para corretores especificamente. Tá?
Aqui atrás você tem um pouco sobre o histórico disso, tá? Mas ele especialmente ele trabalha com corretores, então é voltado para isso. Olha aqui, ó, aqui já começa a funilar. Tá? O Carlos Augusto Arantes e o Marcelo Soares Saldanha, avaliação de imóveis rurais. Certo? Afunilou. Bom, agora o que eu falei para vocês? Eu fui mostrando uma literatura aqui específica para avaliações, mas para fazer avaliação é só isso? Não. Você tem que conhecer direito também. Tá? E uma coisa aqui que é novidade, por exemplo, na de direito, é o direito administrativo geográfico. Porque quando você começa a fazer avaliação em massa, o princípio, a regra básica para você ter essa avaliação em massa, gente, nos sistemas modernos que nós temos hoje, que são chamados de SIG, Sistema Geográfico de Informação, o SIG aí está invertido, né, porque normalmente essa sigla é falado em inglês, né? O Sistema Geográfico de Informação é que você vai ter as coordenadas do imóvel. E como eu expliquei, não é a coordenada só do centro do imóvel. Você consegue ter coordenada dos pontinhos do terreno, de todas as extremidades da cobertura da casa, se você estiver usando um bom drone para isso. Então você consegue calcular a área que está coberta ali. Você consegue, inclusive, identificar se teve, né, algum acréscimo de benfeitoria naquele lote sem ter a regularização na prefeitura. Vocês conseguem fazer uma campanha para isso. Tá? O desenvolvimento das leis, usando, né, essa questão das informações geográficas, né? O desenvolvimento de políticas públicas. Uma coisa que eu achei legal é o seguinte, a Bruna ela falava muito sobre políticas públicas, lembra? No final. E eu fiquei interessado nisso porque antes de sair daqui, eu sugeri para o professor Elton Kramer que a gente mudasse o título desse trabalho que a gente está fazendo, né? E que no final a gente acrescentasse, né, que é a questão da tributação, das avaliações de imóveis para políticas públicas. Porque é isso que a gente faz, né? A gente cria mecanismos para que se faça uma adequação correta, né, da justiça tributária, que o primeiro foco, gente, é cobrar corretamente. Não é aumentar ou diminuir, é cobrar corretamente. E isso se chama justiça tributária. Já é uma política pública. E depois, lógico, se você consegue cobrar esses recursos de uma forma correta, justa, você destina esses recursos. Né? Também é importante você conhecer as leis de locação de imóveis urbanos. Está aqui, ó. Já são conhecimentos mais adjacentes, mas é bom que você conheça. Por exemplo, às vezes eu tenho que analisar aqui, né, como eu falei, eu acabo analisando as atuações dos outros, né, atualização de corretores, de advogados, né? Então eu acabo chegando na prática também por causa disso. Não que eu vivo nisso, só vivo dentro da academia, mas como eu tenho esse contato através dos cursos, me chegam os problemas. E às vezes tem pessoal debatendo onde o advogado diz que segundo o Código do Consumidor. Gente, isso é uma besteira. Né? Locação não se aplica ao Código do Consumidor. Quando nós temos lei específica, há um princípio no direito. Você usa a lei específica e ela está aqui para isso. Mas por que eu tenho que conhecer a lei? Como eu falei, é um assunto adjacente, mas às vezes você tem que conhecer sim, porque às vezes você está com muita locação no município, né? Está tendo muita procura e, consequentemente, começa a ter uma elevação, né? Um processo inflacionário dentro do município por causa dessas locações. E às vezes a prefeitura tem que tomar uma medida, né, de política pública para tentar minimizar isso, senão você estraga o crescimento que o município estava tendo. Aí nós caímos até naquela questão, né? Nós vivemos numa sociedade anarcocapitalista, totalmente liberal, vamos acabar com o Estado, ninguém vai mais intervir em nada, ou a gente vai para um comunismo onde o Estado é dono de tudo e comanda todo mundo. Não, gente. Não, eu já falei para vocês. O que nós temos é uma sociedade onde os empresários atuam, devem ter a sua liberdade. Porém, o que acontece é que dentro da atuação individual de cada empresário,
ele acaba perdendo a noção do conjunto. E até pela própria concorrência capitalista entre eles, se perde a noção do conjunto social. É aí que entra o Estado. Então, por exemplo, isso existiu na Argentina, né? Houve um processo inflacionário na Argentina, em questão de aluguéis. E as pessoas começaram a ficar assim, muito prejudicadas, principalmente quem tinha que morar na região metropolitana de Buenos Aires. O que aconteceu? O Estado entrou e interviu, né, para congelar os aluguéis. Isso é uma besteira também, não deu certo. Então, o problema não é que o Estado não deva atuar. O Estado tem que atuar da forma correta. Parar, analisar dados e analisados da forma correta para poder intervir. E é lógico, para manipular esses dados dos imóveis que estão tendo ali, das locações, você tem que conhecer o direito que está envolvido nisso, para você criar a melhor política pública. Tá? Depois nós começamos indo para o direito imobiliário mesmo. Né? Então aqui tem alguns materiais de direito imobiliário, por quê? Porque você vai cair, tem um pelinho do gato aqui, porque você vai cair aí em loteamento, desmembramento, né? Isso aqui causa confusão e eu já vi coisas assim estrambólicas em municípios, porque nós temos, né, em legislação federal a questão do desmembramento, né, do loteamento, e aí tem prefeitura que vai criando figuras jurídicas para isso, que eles não sabem nem o que era, onde eles tiraram, porque às vezes criou por uma questão de ocasião para satisfazer um grupo de empresários ou um empresário que estava no poder executivo. Depois atrapalha a vida de todo mundo no futuro. Então, aonde que você entra conhecendo isso aqui muito bem? Porque quando vão construir a lei, aquelas pessoas que estão ali autorizadas pelo público, né, pela sociedade para votar, que são os vereadores, e até para propor as leis, como no caso do executivo, passa pelo seu crivo. Você vai falar, escuta, mas vocês estão vendo a besteira que vocês estão criando aí? Eles podem discordar de você? Podem. Mas você conscientizou eles da besteira que eles estão fazendo. Então é importante a gente conhecer também o direito imobiliário. Tá? Você vai ter que interagir com o direito registral. Então você tem que conhecer isso aqui também, as regras. Eu não vou lembrar de cabeça agora qual que era o problema, mas alguns de vocês vieram falar comigo sobre um problema de registro que teve. Falaram alguma coisa, talvez vocês lembrem, quem perguntou, né? Que eu não lembro da pergunta exatamente, mas a gente conversou sobre alguma coisa sobre registro. Inclusive, alguns de vocês vieram falar comigo especificamente sobre direito imobiliário, lembra? Até teve gente que veio fazer pergunta pessoal mesmo, né? Sobre, eu tô com esse problema, minha família tá com esse problema. Aí vocês viram que eu saí totalmente fora do que é fazer avaliação e a gente começa a falar do quê? De direito imobiliário. Em relação ao que pode registrar como imóvel ou não. E aqueles casos que eu apresentei, que eu atuo como amicus curiae, né, em ações judiciais, que eu dou minha opinião ali como professor, lembra, eu estava falando mais do que das questões jurídicas. Você tem que estar preparado para isso também. Tem mais um aqui, que é um clássico da Maria Helena Diniz, que é também sobre o sistema de registro de imóveis. Lógico, os livros vão desatualizando porque as leis vão atualizando. Então também você tem que ir consultando os sites, né, da legislação para ver o que está mudando. Mas para ter aquela noção geral, você tem que ir num livro que está explicado por um doutrinador. Tá? Tem mais um aqui, do Ulisses, esse é mais recente. Esses vão mostrando a espessura para você ver que é conteúdo que você tem que ler. Então esse aqui já é doutrina e prática. E você, como servidor, é uma fonte de informação, tá? Tanto para o contribuinte comum como para o empresário. Ele é obrigado a seguir você? Não. Mas quanto mais informação de qualidade você dá, mais você ajuda esse empresário a acelerar o processo dele e fazer da forma correta para não entrar num processo judicial depois por fazer errado. E aí lembra, é a questão da economia girando. Não é só o volume de dinheiro, é a velocidade do dinheiro girando. Então o loteamento que começa correto, bem orientado, tá, para um servidor preparado, o empresário vai cometer menos erros,
vai acelerar o processo, vai vender mais rápido, aquele dinheiro vai entrar na economia, vai pagar tributo, e assim a gente caminha. O capitalismo tem os seus problemas? Eu já falei para vocês que sim, não existe sistema perfeito. Se você for para uma China, você vai ver que o sistema lá tem falhas, e o nosso aqui também. O erro das pessoas é achar que uma coisa é totalmente certa ou totalmente errada. Não existe isso. Os dois sistemas têm falhas. A gente pode buscar aquilo que seja talvez o melhor na nossa interpretação, e os nossos constituintes interpretam que o capitalismo hoje, né, da Constituição de 1988, é o sistema que a gente buscou adotar e a gente está levando ele para frente. Mas não pode deixar de olhar as falhas, tá, gente? Então a gente tem que ir corrigindo as falhas, tanto enquanto sistema, mas também enquanto indivíduo. Então você, enquanto indivíduo servidor, informa bem, você colabora com o sistema. Qual parte do sistema? A parte positiva do sistema. E é lógico, evidente, né? A gente sempre tem que ter algumas coisas assim de peso para mostrar para vocês que não é qualquer informação que a gente sai dando por aí, né? Então tá aqui, ó, teoria e prática também, direito imobiliário, tá, pessoal? Do Scavone Júnior, tá? Tá aqui, a gente fala assim, isso é Bíblia, né? Porque a Bíblia é bem espessa, né? E se vocês virarem, realmente tem ali até uma coleçãozinha de Bíblias ali em cima, tá vendo? Tá para comparar, né? História dos Hebreus tá ali, ó, filosofia, né? Mas tá lá do lado da história dos Hebreus, aquele livrinho azul ali, ó, à minha direita, tá lá uma coleção de Bíblias, né? Até a história de Jesus ali na terra dele. Então a gente chama de Bíblia por causa da espessura disso, mas esse aqui podemos dizer que é mais espesso que a Bíblia ainda. Então é muita coisa, gente. Ah, Tarcísio, você sabe tudo isso aqui? Não, gente. A gente compra porque isso aqui é material de consulta, entende? O próprio cara que escreveu isso aqui não sabe tudo isso aqui, gente. Você escreve, você faz pesquisa e você não lembra detalhadamente tudo que você escreveu. Por quê? Você construiu isso aqui ao longo de muita interpretação. Tá? Então, é fonte de pesquisa para quem escreveu, aí ele divide com a gente, é lógico, devidamente retribuído, por isso pago pelo livro, né? E a gente usa isso como material de consulta para produzir isso para vocês. Tá? Esses cursos que a gente ministra. Então, tá aí esse primeiro vídeo de notas complementares para vocês terem uma ideia de algum referenciamento bibliográfico. Lógico, também nós temos artigos científicos. Artigo científico, tá, gente? Ele tá livre, né? Se ele tá em alguma revista free, né, em alguma revista livre de você consultar, tá lá, tá? Professor, existem outras? Lógico. Eu também li sobre material espanhol de avaliação. Tem material em inglês? Tem material de vários outros países. Você pode fazer, inclusive, avaliação de imóveis comparadas. Né? Mas o que você vai perceber? Que universalmente vai cair em estudo estatístico. Aquela estatística feijão com arroz com ovo que eu passei para vocês. Né? Um pouquinho mais que o feijão com arroz, então a gente põe um ovinho em cima. Certo? Obrigado pela toda a atenção que vocês me deram aí presencialmente e pela atenção que vocês estão me dando agora. Tá? Esse vídeo, tá, pessoal, nem todos vão receber do meu envio, porque nem todos concordaram. Eu acho que foram 21 dos presentes, ou era 20, sei lá, eu contei lá, eu acho que é 20 ou 21, que concordaram em receber, tá? Então eu vou enviar para todos vocês. Mas se algum colega do serviço aí quiser receber, não tem problema nenhum, tá? Eu só não tomo a liberdade de enviar coisas para as pessoas que não querem ficar recebendo um monte de coisa. Agora, se você falar para ele concordar, você pode enviar, tem essa liberdade. Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo.